O saidão de Natal vai liberar 1.337 detentos dos presídios do Distrito Federal. O benefício começa amanhã às 10 horas da manhã e termina na próxima segunda-feira, no mesmo horário, quando os presos devem retornar para a carceragem. Sobre esse benefício, conversamos com o advogado Darlan Honório. Doutor Darlan, quais são os presos que têm direito ao saidão e qual o procedimento para que eles possam receber esse benefício? Bom, via de regra, são presos que já estão em regime semiaberto. A partir do momento que esses presos cumprem uma parte de sua pena, 1/6 da pena para os presos que são primários, 1/4 da pena para os presos reincidentes, ou em crimes hediondos, 40% da pena para os primários ou 60% para os reincidentes, esses presos passam a ter o direito a gozar desse benefício, que é da saída temporária chamada de saidão. Essa saída temporária geralmente ela ocorre em datas comemorativas, como por exemplo a época do Natal, a época de Páscoa, mas qual é a duração máxima dessa saída temporária? Olha, a lei ela prevê a duração de até 7 dias para essa saída. Então, o juiz vai avaliar, diante das condições do apenado, quantos dias vai conferir a ele, de 1 dia até 7 dias, e isso poderá ocorrer até 4 vezes por ano. E durante essa saída temporária, quais são os deveres desse preso? O que ele pode e o que ele não pode fazer? Bom, o juiz, quando concede essa saída ao apenado, ele vai estabelecer condições. Exemplos dessas condições são o apenado não frequentar locais noturnos, que o apenado não frequente determinado local em que o juiz acredite que não seria interessante que ele vá. E também esse preso pode ser monitorado. Essa soltura, ela tem um objetivo. Esse objetivo tem que ser cumprido, que seja visitar a mãe no dia das mães, então ele tem autorização para isso, e não para visitar os amigos no dia das mães. Esse é um grande exemplo, um bom exemplo para que a gente possa entender o que é essa saída temporária. De que forma isso é fiscalizado e esse preso é monitorado? Por exemplo, pode-se utilizar as tornozeleiras eletrônicas? Bom, é importante a gente entender que não há a obrigatoriedade do uso da tornozeleira eletrônica, que é um meio de se monitorar o preso. Outro meio de se monitorar o preso é a própria visita pelo sistema. Então, se o preso cadastrou o endereço de sua mãe, sua genitora, e tem ali autorização de saída para o Dia das Mães, pode acontecer uma visita na casa da sua genitora para ver se lá ele está. O caso da tornozeleira eletrônica é um monitoramento direto, onde não tem como o preso esconder para onde foi e realmente o Estado, o sistema, consegue a vigilância plena desse preso. As tornozeleiras são colocadas em situações onde o juiz avalia que é melhor que se coloque a tornozeleira para que a sociedade tenha segurança nessa autorização e para que o preso tenha dentro de si uma sensação de obrigação dessa finalidade a que ele está sendo permitido a saída. E doutor Darlan, caso ocorra que esse preso cometa algum crime, ele pode sofrer alguma penalidade? Por exemplo, a pena que ele já está cumprindo, ela pode ser aumentada? Como é que fica no caso de que ele cometa algum crime durante essa saída temporária? Bom, a pena ela foi fixada em sentença transitada em julgado. Esse preso, ele já está numa situação de progressão de regime, normalmente ele já está em regime semiaberto. Caso o preso volte a delinquir, ele vai responder pelo crime que ele cometeu novamente. Todavia, não vai alterar na quantidade de pena que ele já tem e já cumpre. Só que vai passar impune? Não. Ele já é um preso que progrediu o seu regime, já foi do fechado para o semiaberto. Então, o que pode ocorrer se ele voltar a delinquir ou se ele não regressar ao presídio, é que ele venha a ter a regressão do seu regime. Então, o preso que está em semiaberto certamente vai voltar ao fechado, o que vai implicar no seu livramento condicional e que vai implicar na concessão do seu regime aberto no futuro. Então, para o preso, não vale a pena não voltar ao presídio e, é claro, nunca vai valer a pena voltar a delinquir.
E Darlan, para cada saída, doutor Darlan, é necessária uma autorização do juiz? Exatamente. Não existe saída automática no caso dessa saída temporária. O juiz não faz um cadastro e libera mediante um sistema informatizado. São avaliadas as condições pessoais do apenado, o Ministério Público manifesta-se no caso, e a partir daí é autorizado. Então veja, há a possibilidade de um preso ter apenas uma saída. Estando monitorado com a tornozeleira eletrônica, se ele for para outro local, ele pode não ter mais a concessão dessa saída. Então, o limite são 4 por ano, com cada vez 7 dias. Existe a possibilidade dele fazer gozo o ano inteiro, tendo bom comportamento, preenchendo os requisitos, ou não. Existe a possibilidade de, em 2 vezes, ele justificar um fortuito porque não voltou na data correta e já não ter mais essa concessão de benefício, sem que também necessariamente venha a implicar na regressão do seu regime. Pode ocorrer dele não ter mais a concessão do benefício, a depender do seu comportamento, quando é lhe confiado essa autorização de reinserção na sociedade. Doutor Darlan, muito obrigada por sua participação no Jornal da Justiça. Eu que agradeço. A OAB se põe à disposição sempre.